Morte celular, só de ouvir, a gente já pensa em algo meio sombrio, né? Mas e se eu dissesse que esse é um dos processos mais vitais e, acredite, elegantes que está acontecendo agora mesmo dentro de nós? Pois é. Hoje vamos desvendar a história incrível da morte celular programada. E olha só, ela não é um fim, mas sim um pilar essencial da própria vida. E para começar, fica aqui uma pergunta. O que a formação dos dedos de um bebê tem a ver com a nossa principal linha de defesa contra o câncer? Parece que nada, né? Mas a resposta para as duas coisas é a mesma. E ela revela um processo biológico simplesmente notável que a gente vai entender direitinho. Para a gente entender por que a morte de uma célula é tão importante, primeiro a gente precisa sacar qual é o desafio central que o nosso corpo enfrenta o tempo todo: manter a ordem. Pensa assim, ó. O nosso corpo é como uma cidade gigante, uma metrópole com trilhões de habitantes, que são as nossas células. E como toda cidade, para a coisa funcionar bem, precisa ter um controle muito rigoroso. Células novas são construídas sem parar, mas as que ficam velhas ou com defeito, bom, elas precisam ser demolidas. É esse equilíbrio que a gente chama de homeostase, que é a grande chave para a nossa saúde. Tá, mas e o que acontece se esse equilíbrio se perde? Se poucas células morrem e começam a se acumular, isso pode dar origem a um câncer ou a doenças autoimunes. Por outro lado, se muitas células morrem mais do que deveriam, o resultado pode ser uma doença degenerativa. É literalmente uma corda bamba biológica. É por isso que a regra de ouro que governa a nossa saúde lá no nível mais fundamental é exatamente essa. O equilíbrio entre a produção e a morte das células precisa ser mantido com o máximo de cuidado. Então, quando uma célula chega no fim da linha, ela tem basicamente dois caminhos para seguir. Um é totalmente caótico ou acidental. O outro... o outro é planejado, preciso. Vamos ver bem a diferença entre eles. Primeiro, a gente tem a necrose. Imagina um acidente de construção. É isso. Uma lesão de fora, tipo uma toxina ou um machucado, faz a célula inchar, até que, bum, ela estoura e derrama tudo que tem dentro. Isso cria uma bagunça danada, causa inflamação e ainda acaba danificando as células que estão ali do lado. É a morte pelo caos. E em total contraste, a gente tem a apoptose. Essa é a solução elegante do corpo. É uma morte celular programada, tipo um suicídio celular silencioso, sabe? Contido. Pensa nela como uma demolição planejada. A célula é desmontada de forma limpinha, sem perturbar ninguém ao redor. É a morte com propósito. Resumindo a ópera, a necrose é uma reação a um dano, que acaba numa explosão e inflamação. Já a apoptose é uma resposta a um sinal interno, que resulta numa remoção limpa, organizada. Um é o caos, o outro é a ordem, e essa diferença é crucial. Agora vem a parte fascinante. Como é que essa demolição ordenada acontece na prática? Vamos seguir os passos de uma única célula nessa sua jornada final. Olha, parece uma dança, uma coreografia biológica perfeita. Primeiro, a célula se afasta das vizinhas, dá uma encolhida e o DNA dela se condensa todo. Depois, a superfície dela começa a criar umas bolhas, como se estivesse fervendo em câmera lenta. Em seguida, ela se desfaz, mas não de qualquer jeito. Ela se desfaz em pacotinhos super arrumados, os corpos apoptóticos. E para fechar, a equipe de limpeza do corpo, os fagócitos, chega para engolir esses pacotes e reciclar os materiais. Sem bagunça, sem inflamação, sem deixar vestígios. É ou não é genial? O processo é super elegante, a gente já viu. Mas por que o corpo tem todo esse trabalho? Qual é o grande propósito por trás de uma programação tão detalhada assim? A resposta mostra o papel central que a apoptose tem. E aqui, finalmente, a gente tem a resposta para a nossa primeira pergunta. A apoptose é a escultora do nosso corpo. Lá no desenvolvimento do embrião, é ela que remove as células entre os futuros dedos para, literalmente, esculpir as mãos. Ela também funciona como uma vigilante, eliminando células que foram infectadas por vírus ou aquelas que têm danos no DNA e poderiam virar um câncer. E mais, ela faz a manutenção de rotina, tipo ajudar o útero a voltar ao tamanho normal depois da gravidez e ainda regula o sistema imune para ele não atacar o nosso próprio corpo. É um processo, assim, fundamental. Então, quando a gente junta todas essas peças, a gente chega numa conclusão que é meio paradoxal, mas muito poderosa. O ponto central de tudo isso é o seguinte: a morte celular programada não é sobre o fim, é sobre renovação. É um processo contínuo de demolição controlada que permite a construção de uma vida saudável e funcional.
Então, de forma meio irônica, a capacidade do corpo de orquestrar a morte é o que é essencial para a própria vida. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se o nosso corpo tem um programa tão sofisticado para se autodestruir de forma controlada, tudo em nome da vida, que outras maravilhas da engenharia biológica será que estão acontecendo dentro da gente a cada segundo? A complexidade é de cair o queixo.